Sejam muito bem-vindos ao MBA em Branding. Agora não em vídeos curtos, e sim em vídeos que levam o tempo que eles precisarem levar. Sim, essa série que começou no TikTok como uma experimentação sociológica, porque eu postei uns vídeos com esse tema. Meio que, sei lá, né? Acho que as pessoas querem aprender sobre isso. Chamar de MBA vai ser legal. E as pessoas compraram a ideia. 100 mil visualizações aqui, 100 mil visualizações ali. De repente, meio milhão de pessoas já haviam visto alguma coisinha de branding. E aparentemente 5% dessas pessoas ficou até o fim. Eu não estou a fim de fazer a conta, mas bastante gente viu. E eu assumi que dessa galera que viu, algumas pessoas gostariam de se aprofundar mais, entender um pouco melhor do que é branding de verdade, ter uma aula que sim, essa sim seria digna de um MBA e SPM me contrata. FGV também aceito, INSPER, quem sabe? É, então, hoje eu vou começar aqui uma sequência de vídeos que tem o intuito de te explicar de vez o que é branding. E, mais importante, além de te contar o que é, te contar como faz, te mostrar exemplos reais, coisas que eu fiz na minha vida, eu tenho 14 anos fazendo isso, coisas que eu vi gente fazer, vi muita gente fazer, coisas que eu estudei, estudei muitas coisas também. Então, a ideia é compartilhar tudo isso aqui com você. Fechou? Nos próximos minutos você já vai sair daqui sabendo o que é branding, o que é marca e basicamente isso. Que também não dá pra fazer tudo numa aula só. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa aula aqui, como elas serão, né? Então, minha ideia é sempre trazer um pouquinho de teoria, um pouco de prática, misturar tudo, bater no liquidificador e esperar que você consiga entender o que eu quero dizer, porque às vezes nem eu entendo, mas tá tudo bem. Vamos lá. Primeiro, a gente vai começar com um tema polêmico, que só é polêmico porque as pessoas usam termos em inglês. Bear with me. O que raios é branding? Olha, eu não sei quantos vídeos eu já fiz sobre o que é branding, a diferença de branding e marketing, a diferença de branding e identidade visual, a diferença de branding e vender cachorro-quente na esquina. Sim, já fizemos muitos vídeos explicando isso, porque eu acho que o problema está no fato da gente usar o termo em inglês. Vamos lá. Peguei aqui da Associação Brasileira dos Anunciantes, que tem um comitê de branding. E esse comitê de branding criou um glossário. E neste glossário tem a definição do que é branding. Eu vou dar a lida aqui para você, tá bom? Branding designa o conjunto de atividades de investigação, estratégia, criação, design, gestão de marca para coordenar suas expressões, otimizar suas relações com as partes interessadas, stakeholders, visando aumentar sua eficácia e seus valores econômicos e simbólicos. O branding inclui em suas atividades a estratégia de marca, pesquisas auditoriais de marca, identidade verbal ou naming, design de identidade visual e ambiental, comunicação de marca, gestão de marca e valoração de marca. Ou seja, branding é tudo isso aí. O que também não ajuda muito. É de definição de dicionário, então, né, um pouco mais complexo. Para mim, de tudo que está ali dentro, o que melhor define o que é branding está ali dentro também. Porque branding é gestão da marca, certo? Pensa que a marca é um ativo da empresa, certo? A empresa tem vários ativos, a marca é um deles. As coisas que são muito importantes, tipo a marca, têm nomes próprios, porque a gente gosta de dar nomes próprios. Mas em vez dos desinfelizes falar que faz gestão de marca, que é muito pobre para o povo que trabalha com marketing, eles falam que eles fazem branding.
E aí atrapalha tudo, porque dá para traduzir branding com um monte de coisa. Mas no fim das contas, o que você está fazendo é fazer a gestão estratégica da marca. Eu vou gerir todos os relacionamentos que essa marca estabelece com tudo e com todos, porque imagina, a marca se relaciona com todo mundo, velho. Vou contar isso para você daqui a pouquinho, mas agora fica nessa. E aí, pensando que isso aqui tem intenções de ser tão bom quanto um MBA para você, trouxe uma leitura para essa semana. Pra você não falar que eu só falo as besteiras da minha cabeça, tem mais gente que eu consulto antes de falar besteira para vocês. E neste caso aqui, é o nosso amigo Kevin Keller. Ele escreveu Gestão Estratégica de Marcas e o Marcos Machado ajudou a trazer isso para o português. Quando eu comecei a estudar branding, esse foi o primeiro livro que eu li. Achei um pouco chato? Um pouco chato, mas muito bom. Inclusive, revisitando o livro para poder mostrar para vocês, eu descolei que o Kevin tem uma pirâmide também. Por que você está falando também? Porque a gente tem uma pirâmide nossa, que é o que a gente usa. É um prisma, mas ele parece muito uma pirâmide. Então, talvez tenha ficado no meu subconsciente, ó, durante muito tempo até a nossa metodologia aparecer de verdade. Anyway, porque gente que trabalha com marketing gosta de falar em inglês. Anyway, gestão de marcas, Kevin Keller. Gestão estratégica de marcas, Kevin Lane Keller. Leia, muito bom, vai te ajudar. Vai te ajudar a entender que a marca, ela é um ativo, mas é um ativo um pouco diferente de um computador, que também é um ativo da empresa. A marca é um ativo que se relaciona com outras pessoas. E a bem da verdade, ela se relaciona com todo mundo. Ela se relaciona com todos os stakeholders de uma companhia, de uma marca. E aí, aqui a gente traduz os stakeholders como todo mundo que tem algum interesse pela marca, né? Todo interessado pela marca. A gente chama dentro de casa aqui de públicos de interesse. E por que que a gente chama assim? Porque a marca se relaciona com os colaboradores da empresa. Todo mundo que trabalha para a empresa se relaciona com uma marca. Você trabalha na Unilever, você se relaciona com muitas marcas, meu amigo. Você tem um poliamor. Mas, de modo geral, numa companhia, você se relaciona com algumas marcas, certo? Ou com uma marca. Então, a primeira relação dessa marca é com os colaboradores. Antes de ir para fora, a marca se relaciona com os fornecedores dela. E esse relacionamento é extremamente importante, porque gera uma percepção de como é essa companhia. Algumas empresas grandes e famosas, muitas agências não gostam de atender. É muito louco, né? Porque você cria uma percepção de marca muito distorcida. Não vou citar nomes, porque eu não ligo. Eu gostaria de atender essas grandes marcas. Mas existem. Mas é a relação da empresa com o fornecedor. E normalmente é uma relação onde o cara demora para pagar, só faz concorrência até para coisas que não precisa. Então, mas você entendeu, né? Então você tem um relacionamento com os seus públicos de interesse interno, os públicos de interesses externos, que aí são fornecedores, o poder público, a sociedade civil em geral, quando eu não estou falando de consumidor. Então eu tenho aqui a minha relação com públicos de interesse externos. Então imagina que você não compra nada da Vale, mas quando a Vale derrubou minério no Rio, você passou a interagir com a Vale. Entende? Você tem, né, públicos de interesse interno e externos. E aí chega no público de interesse que todo mundo conhece, que é o consumidor final, né? Nós aqui, ó, que pagamos a conta no fim. Então, temos diversos públicos de interesse dentro de uma mesma marca. E a gestão de marca, que é branding, é a gestão desses relacionamentos. Entendeu? Então, é a gestão de como eu me relaciono com os stakeholders internos, é a gestão de como eu me relaciono com o poder público e a sociedade de modo geral, e a gestão de como eu me relaciono com os meus consumidores. E essa relação se dá em pontos de contato.
Então, a parte de gestão de marca é gerir esses pontos de contato. Ricardo, o que que é pontos de contato? Pontos de contato são todas as maneiras pelas quais a marca interage com outra pessoa. Um comunicado interno dentro da empresa é um ponto de contato. O produto que a empresa vende é um ponto de contato. A caixa do produto que a empresa vende é um ponto de contato. O atendimento do saque, quando você liga para reclamar do produto. Judite, eu tô cagada de azul aqui, Judite. Ponto de contato. Sacou? Tudo isso é ponto de contato. E branding gere tudo isso. De modo geral, inclusive, branding é muito confundido com design e identidade visual, porque talvez os pontos de contato mais palpáveis das empresas são comunicação visual, né? Então, no começo do branding, nossa, quanto eu tive que explicar no começo que branding não era fazer a identidade visual da empresa e que identidade visual era uma parte do branding, né? Branding estava aqui, identidade visual estava aqui. Foi muito difícil, tá? Ainda é um pouco. Ainda tem gente que confunde, mas tá tudo bem. Eu já tratei com meu terapeuta isso. Se branding é gestão de marca, o que é marca, Ricardo? Marca é um conjunto organizado de percepções e sentimentos residentes no consumidor, que faz com que determinado bem ou serviço seja mais do que simplesmente diferente dos seus consumidores. Um conjunto de percepções e sentimentos que faz com que ele possa vir a ser o único capaz de satisfazer necessidades tangíveis e simbólicas do consumidor. Esse povo tava muito inspirado quando escreveu isso aqui. Vamos descer para a terra com exemplos e lá no final eu fecho, porque a aula é só para isso hoje. Fechou? Então vamos lá. O que eu preciso tirar daqui é que marca é um conjunto de percepções e sentimentos que moram no consumidor e em todos os stakeholders da marca, todos os interessados pela marca, certo? Ou seja, a marca é um sentimento. A marca ela é um ativo por ser sentimento intangível. E aí, meu querido, que faz branding ser muito legal e muito difícil ao mesmo tempo. Porque sendo um ativo intangível, é muito difícil medir os sentimentos das pessoas. Existem várias tentativas. A Interbrands mesmo tem um relatório global de valor de marca, então não é porque é difícil que é impossível. A Ana Couto faz o Valometry e a Purple tem o Purple Metrics da Guta que eu queria muito ver, na verdade eu nunca vi, deve ser muito legal. Qualquer dia eu vou ver, eu trago aqui na aula. Mas são todas experiências para medir valor de marca. Mas é muito difícil medir o valor de um sentimento. Mas pensa que no básico do básico do básico, a gente está tentando medir o quanto a pessoa está disposta a pagar mais num produto porque ele é da sua marca. É uma super simplificação de um negócio complexo, mas é mais ou menos isso aí. O que que eu quero dizer com marca é o sentimento? Marca é esse conjunto de percepções que moram no consumidor, certo? Então, ele mora em mim. Eu costumo contar uma história que eu vou contar aqui bem rápida. É que assim, que a minha relação com o McDonald's mudou muito ao longo dos anos. Porque quando eu era criança, a gente fazia festa no McDonald's. Acabo de denunciar minha idade, não que a lataria já não tenha denunciado, mas eu acabo de denunciar minha idade. Mas lá para os anos 90, o auge do seu amigo que tinha dinheiro era fazer festa no McDonald's. E você conhecia pessoalmente o Papa Burger, o Ronald McDonald, e um ser que roubava hambúrgueres, que eu esqueci o nome agora. Anyway. Então, você fazia festa no McDonald's. Então, minha relação com o McDonald's era de festa. Eu só ia pra lá quando tinha festa, porque minha mãe não deixava a gente comer McDonald's. Depois, na adolescência,
minha relação com o McDonald's era de comer muito, porque houve um tempo no começo dos anos 2000, quando eu estava no colegial, que o quarteirão era 98 centavos. Então a gente ia pro McDonald's fazer competição de quem comia mais quarteirão. E a gente empilhava caixinhas de quarteirão, era bem legal, bem pouco saudável. Hoje a minha relação com o McDonald's é de pressa. Normalmente eu como no Mac quando eu tô com pressa. Eu raramente entro no McDonald's. Quase sempre eu tô no drive-thru, porque por algum motivo eu não tive tempo de almoçar e aí depois no dia seguinte sou eu na academia tentando queimar aquelas calorias indesejadas que eu consumi no McDonald's. Então veja que para mim o McDonald's não tem nada a ver com o McDonald's em si. É óbvio que eles têm uma estratégia de marca e eles têm uma um objetivo de que as pessoas tenham relações parecidas com o McDonald's, certo? Tipo, a parte do branding dessa história é tentar fazer com que a maior quantidade de pessoas tenha um sentimento parecido, mas como cada pessoa é uma, você não vai conseguir gerir o sentimento individual de cada um. Mas a gestão de marca é gerir as experiências que eu vivo dentro do McDonald's para que, de modo geral, os meus sentimentos sejam parecidos, certo? O meu sentimento seja parecido com o seu. Agora, porque isso aqui é o espaço em que eu posso ir fundo antes de te trazer de volta para o mundo, te trazer de volta para a realidade, eu queria te embarcar numa viagem milenar. Sim, vou te embarcar numa roubada. Eu queria te embarcar numa viagem de milênios sobre símbolos e marca, porque essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas e elas são muito, muito, muito antigas. Muito antes da gente aprender a escrever, a gente aprendeu a contar histórias. E, observadores de padrões que somos, a gente aprendeu que existe uma correlação entre as estrelas no céu e os ciclos do nosso pequeno planetinha azul. Para que essa percepção de que determinadas estrelas estavam relacionadas ao tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ficar em casa porque estava muito frio e estava nevando, para que essas relações virassem constelações, ou seja, para eu poder identificar aquele conjunto de estrelas, eu comecei a conectar uma na outra, e para que essas constelações ganhassem nomes, e para que esses nomes ganhassem histórias, não demorou muito. E essa aí é Orion, o Guerreiro, uma das infinitas constelações que serviam para ajudar a passar o tempo e a contar o tempo. Quando Orion estava mais presente no céu, era uma determinada estação do ano, que eu não lembro e eu não vou pesquisar agora. E aí, essa determinada estação do ano poderia ser a estação de caça, porque não dá para plantar. E aí, Orion, guerreiro. Tô inventando? Tô inventando. Vamos parar aqui e colocar no Google? Não. Então, não demorou muito para a gente contar histórias sobre as estrelas e como essas constelações afetavam o dia a dia na Terra. Então, seres celestiais afetando o dia a dia na Terra existem talvez antes dos próprios deuses. Isso é um papo para depois, mas eu só queria falar para vocês que as estrelas elas simbolizam alguma coisa. E simbolizar algo através de imagem é muito antigo. E era isso que eu queria contar para vocês. Pensa que a primeira marca humana é a marca do próprio homem na parede. Quando o cara assoprou aquela tinta, ele deixou na parede um sinal para o resto da história da humanidade de que a gente existia e existiu alguém ali. Isso é muito da hora. Olha o quanto significado carrega esse símbolo numa parede.
que não deixa de ser a marca de um ser pré-histórico que comunica mensagens com mais de 20 mil anos de idade. Algumas dessas marcas têm acho que 40 mil anos de idade. É muito louco isso. Tipo, se você for de verdade mergulhar na história das marcas, você vai parar há dezenas de milhares de anos atrás. E por isso que você está aqui, para fazer essa viagem comigo. Dizem que um dos primeiros papiros que se encontrou lá na Babilônia, que foi quando a gente aprendeu a escrever, era um anúncio. Ou seja, a publicidade também é algo antiquíssimo. Uma das primeiras profissões do mundo era o publicitário. Bom, depois a gente passou a usar marca para identificar o autor de algo. Então era muito comum na antiguidade, tipo, os vinhos serem assinados pela família que produzia aquele vinho. Se o vinho era bom, todo mundo ficava feliz e ia lá abraçar o seu Giuseppe. E se o vinho era ruim, todo mundo ia lá tacar fogo na vinícola do seu Giuseppe. O povo era meio radical. Então a gente tem um tempo de usar marca e símbolo para identificar um produto. E acreditem no tio Ricardo, tem empresa que faz isso até hoje, você acredita? Que usa a marca simplesmente para identificar quem faz determinado produto. Quem sou eu para dizer que essa pessoa está atrasada? Eu não sou ninguém. Mas talvez a gente possa ter outras utilidades para a marca. Você não acha? Eu acho. Depois de algum tempo, surge a igreja. Eu não vou entrar aqui no conflito religioso. Eu só quero dizer alguma coisa sobre a igreja, que é eles são uma das instituições que melhor soube usar símbolos para comunicar uma ideia na história da humanidade. O quão carregado de símbolos são as religiões. E não é à toa, porque os símbolos contam uma história, os símbolos carregam ideias, e os símbolos servem para representar como eu estou conectado com aquela ideia que é muito maior do que eu. Essa história de marca passa também por saber usar símbolos para comunicar ideias. Isso é muito importante hoje, mas já era muito importante há pelo menos 2 mil anos. Para mais, né? Os egípcios também já usavam. Então, tá? 4, 5 mil aí? Não, 4 mil antes de Cristo, uns 6 mil anos, ó. Então, estamos voltando bastante na história. E aí, de identificar produtor e identificar uma ideia para identificar produtos. E aí, cara, a gente tem, assim, eu não sei qualificar a Coca-Cola. Eles são, assim, experts. Experts é pouco, rainha de branding é pouco. É, os caras, assim, há séculos dão aula de identidade de marca, de consistência, de como fazer para que o seu produto não saia da cabeça do consumidor. Então, a Coca-Cola soube, desde o início, que um dos seus principais ativos e valores estava na marca. Inclusive, foi um dos presidentes da Coca-Cola que disse que se ele perdesse tudo, inclusive a fórmula secreta da Coca-Cola, e mantivesse a marca, ele ainda teria o que é mais importante para a empresa. Então, meu amigo, marca serviu para identificar o produto, certo? Não mais só o produtor, mas o produto. Aquilo é uma Coca-Cola, aquilo é um produto diferente, diferenciado. E a marca passou também a comunicar diferenciais, né? Durante muitos anos na história da Coca-Cola, o refreshing, né? O refrescante, era o tema central da comunicação. Inclusive, eu tenho um vídeo falando de como o Papai Noel mudou isso, né? Porque a ideia do Papai Noel era vender algo refrescante no frio.
E é difícil, né? Então aí se associaram à figura do Papai Noel e passaram a vender uma ocasião de consumo, que é a família reunida em volta da mesa. E que no fim virou o Abra a felicidade, né? Compartilhe a felicidade. Então você saiu de usar a marca Coca-Cola para identificar o produto, para identificar uma ocasião de consumo, para agora identificar uma sensação, né? A marca também serviu ao longo da história para identificar um estilo de vida. Pensa, cara, Harley Davidson não é uma moto. Harley Davidson é um estilo de vida. Harley Davidson carrega com ela um jeito de ser, um jeito de pensar o mundo, um jeito de conviver em sociedade. E é uma moto, velho. A gente, às vezes, não dá valor a um trabalho de marca muito bem feito, porque quando o trabalho de marca é muito bem feito, ele parece normal. Mas não é normal, cara, se atribuir um estilo de vida a um produto, a uma marca. E a Harley Davidson fez isso assim com maestria, em como criar uma comunidade em volta da sua marca de pessoas que pensam parecido. Então, a gente passa a usar marca para identificar um lifestyle. E, cara, zilhões de marcas fizeram isso. Não foi só a Harley Davidson, mas é que para mim eles são um exemplo nisso. Aqui a gente tem uma coisa muito parecida, né? Junto com comunicar um lifestyle, você comunica ele através de um set de valores. E para mim, a Natura é a rainha do significado, cara. Eles conseguem atribuir significado profundo aos seus produtos. A primeira vez que eu li um manual de marca da Natura foi assim transformador para minha vida. E me marcou até hoje ter produtos e comunicações com beleza e significado. Cara, tá no manual de marca deles. A busca por um significado maior e um set de valores maior. E a busca por viver a marca em todas as suas relações. A relação da Natura com stakeholders internos, então com os funcionários, a maneira como a Natura se relaciona com os funcionários e com as revendedoras. É a maneira como a Natura se relaciona com os fornecedores e se relaciona com quem extrai a matéria-prima do meio da floresta da maneira como a Natura se relaciona com você, com o consumidor normal. Então, cara, eles, assim, são os reis do significado, porque eles têm um set de valores muito claro e eles colocam isso em todos os pontos de contato da marca deles, em todas as relações que a marca constrói. Talvez o que a gente tem de mais moderno hoje, eu não sei se vocês conhecem a Z-Dog, mas a Z-Dog transformou o mercado de coleira para cachorro. E hoje eles são uma marca que ajuda as pessoas a se conectarem com os seus cachorros. Mais do que isso, eles são uma expressão da nossa personalidade. Então você usa os produtos deles para expressar traços da sua personalidade. E a bem da verdade, as marcas que chegaram nesse lugar aqui de lifestyle, de valores, de traços da personalidade, de significado, são as marcas que conseguem, são as marcas que têm mais valor, né, no mercado. Então, quando você pega todos esses institutos que eu citei, todas as marcas que estão preocupadas aí além da relação de consumo e trabalhar significado, trabalhar pertencimento, trabalhar personalidade, lifestyle, todas essas marcas que trabalham a representação nossa para a sociedade, elas têm um valor um pouco maior para a sociedade. Você pode acreditar que o único jeito de construir uma marca forte é desse jeito que eu tô falando, e que todo mundo que não está fazendo isso está fazendo alguma coisa errada. Mas isso não é bem verdade. Eu vou dar um exemplo para você de duas marcas. E o que que acontece no longo prazo quando você investe em criar uma relação com significado versus quando você investe em falar de marketing tradicional. Então pensa que provavelmente você conhece algum fanboy da Apple, mas você provavelmente não conhece nenhum fanboy da Microsoft. Porque a Microsoft existiu e investiu durante toda a sua história em falar de valor de produto,
certo? Então, meu produto é bom, meu produto funciona, meu produto é acessível, está sempre atualizado, e todas as questões que fazem com que eles sejam bons produtores de produto, certo? E tudo que a gente que é empresário tem muito orgulho de falar, nossa, meus engenheiros, a maneira como a gente lida com os funcionários, a maneira como a gente desenvolve parcerias comerciais, nossa, puta, isso aqui é animal, mas que tem pouco valor para o consumidor. Do outro lado, a gente tem a Apple falando, cara, eu quero os estranhos comigo, os diferentes, os criativos, aqueles que estão dispostos a mudar o mundo, as pessoas que querem revolucionar a interação entre homem e máquina. Essas pessoas que eu quero do meu lado. E para essas pessoas a gente desenvolve computadores fantásticos. E aí, meu querido, você deste ladinho daqui vai falar, cara, eu sou essa pessoa. Eu sou esse cara, essa marca pra mim, essa marca diz coisas que eu quero dizer pro mundo, essa marca tá mostrando pras pessoas que eu sou criativo, que eu sou diferente, que eu sou disruptivo. E aí, no longo prazo, a Apple tem mais valor de mercado, porque ela é mais resiliente. Ela resiste melhor aos altos e baixos do mercado. Ela tem uma legião de pessoas que se identifica com a marca. E a gente se identifica no que a gente tem de mais profundo, que é o nosso discurso de identidade. E aí eu uso algumas marcas para contar para outras pessoas quem eu sou. E no momento que eu passo a usar algumas marcas para contar para outras pessoas quem eu sou, essa marca tá ganhando jogo, amigo. Essa marca tá ganhando jogo. Porque eu vou usar coisas que a marca diz para contar coisas sobre mim, porque eu gosto de mim, eu não gosto da marca. Certo? Então, para arrematar essa história aqui, marca é um dos ativos mais valiosos de uma companhia. Ela é carregada de símbolos e percepções que constroem relações entre pessoas, empresas e produtos. Isso é marca. E branding é a gestão desse ativo. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Vocês podem ver que ela é um pouco diferente do TikTok, porque ela é super profunda. Eu posso ir no fundo do poço e trazer para vocês a água pura e límpida do saber de branding. Nem eu aguento essas coisas que eu falo. Então, curte, compartilha, segue para você não perder nenhuma aula. Eu vou continuar postando no TikTok, lógico, mas agora sim, pílulas dessas aulas. Gente, muito obrigado e até a próxima.